Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, nossos amigos. Tudo bem com vocês? A gente quer agradecer vocês que estão participando. É a nossa segunda live da MR Missões, Sim. live Missões pela Vida. Vamos abrir aqui para o pessoal Ó, ver. A gente está muito feliz de passar esse tempo aqui com vocês, que aceitaram o nosso convite para participar dessa noite, assistir essa live. Daqui a pouquinho a gente vai receber as nossas amigas, irmãs, a Renata e a Camila. Renata é psicóloga, a Camila é pedagoga. Daqui a pouquinho a gente já vai chamá-las aqui na tela e elas vão participar, né, compartilhando daquilo que elas têm vivido aí na profissão delas. Esse tema que Deus colocou no nosso coração para que a gente pudesse falar hoje e ajudar, né, pessoas que tenham necessidade. Se você sabe de alguém que está passando por depressão, por solidão, desejando suicídio, desejando a sim. Ou morte, até mesmo você, né? ou se Não você que tem, está você participando, né? sente isso internamente, não tem muitas vezes coragem de exteriorizar isso por tantos motivos que pode ser, né? Então, essa live tem como propósito abençoar a sua vida, a sua casa, seus amigos, enfim, todas as pessoas que estão ao seu redor e pessoas que você deseja muito que elas alcancem essa verdade e com certeza alcancem Cristo na vida delas, né? Então, você é muito, muito bem-vindo, todos vocês que estão aqui na live, e que o Senhor fale muito ao seu coração. Amém. E gostaríamos de orar com você, a gente pode orar por você? Gostaríamos de orar por você e com você, tá bom? Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, te agradecemos pela sua fidelidade pelas nossas vidas. Peço que o Senhor nos abençoe nessa noite. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo essa live. Peço que o Senhor venha tocar em cada coração, Pai, e trazer respostas em nome de Jesus a cada coração, a cada pensamento que possamos ter ou que estamos tendo durante todos os anos das nossas vidas, que seja um momento de respostas, seja um momento onde o Senhor abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre as nossas casas, vem sobre as nossas vidas. Pai, que possamos entender o seu amor por nós, possamos entender que o Senhor nos ama incondicionalmente, que o Senhor entregou, sim, o seu Filho para morrer em nosso lugar, Pai. E hoje nós temos o livre acesso ao Senhor. Nós podemos te conhecer, Jesus. Nós podemos sim ter o Senhor no nosso coração. E por isso que estamos aqui, Pai, para dizer que te amamos e que a depressão não poderá sugar a nossa vida, que muito Amém. menos, Pai, o suicídio poderá tirar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, não vai ser a depressão, não vai ser a síndrome do pânico, que seja, Senhor, mas que o Senhor esteja no centro de todas as coisas na nossa vida. Nós te amamos, Jesus, e queremos o Senhor em tudo que somos e em tudo que temos. Então, te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Seja abençoado. Que você possa ter agora um período completamente diferente, que você possa acessar informações que talvez você nunca pôde conhecer ou muitas vezes nunca teve coragem para isso. Então, que seja um momento também de ativação, de conhecimento e que Jesus seja o motivo de todas as coisas, que seja a coragem, muitas vezes, para você expor isso para você mesmo. E que o Senhor te ajude, te fortaleça e que você se sinta acolhido por Jesus através dessa live. Legal. Pessoal, eu vou chamar aqui a Renata e a Camila. Antes, eu só queria dar um toque para você que ainda não curte as nossas redes sociais, você que ainda não conhece, talvez você entrou na live aí pelo nosso convite, pelo link. Então já deixo o convite para você, tá bom? facebook.com ou instagram.com/mr missões. Através dessas redes você vai conhecer o nosso trabalho, o que temos feito, as ações e principalmente as ações mais práticas que estamos começando agora, né? Fazer mais coisas, mais vezes. Nesse próximo sábado a gente vai ter uma ação com crianças, depois no final da live a gente vai falar sobre isso também. E a nossa visão, o nosso objetivo é trabalhar com vidas e levar o amor de Jesus a todas as pessoas, de todas as classes sociais, em todos os ambientes, em todas as religiões. Nós queremos realmente
que todas as pessoas possam ter acesso a esse amor que nós temos, né, que nós já recebemos, tá bom? Então, conheça o nosso trabalho, estamos também no YouTube, tá bom? Há um mês e pouquinho atrás nós lançamos o nosso primeiro clipe com a música Sou Dele, uma música nossa, e a gente fez toda a produção, foi uma loucura, foi bem legal, a gente costuma dizer que foi um dos frutos da quarentena na nossa vida. Sim. Foi a composição dessa música, a produção musical, gravamos o vídeo, lançamos. Então depois você pode entrar lá e assistir, tá bom? Espero que você curta bastante o nosso trabalho. E eu quero chamar aqui então, sem perder tempo, a Renata Martins e a Camila Roseiro. Boa noite, Rê. Boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela confiança de vocês, pela oportunidade de falar desse assunto tão importante. Muito obrigada. Nós que agradecemos, é um privilégio. Oi, Mi, super bem-vinda, Camila, pedagoga, mulher de Deus. Boa noite, obrigada pelo convite. E é sempre muito bom ajudar quem está precisando, né? Estamos aqui para isso, essa noite. Com certeza. Legal. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Nós que estamos honrados, né? Muito. por vocês muito estarem felizes. aqui com a gente, né? Poderem se organizar aí para estar com a gente aqui nessa live. Eu tenho certeza que vocês são mulheres de Deus, boca de Deus nessa terra. Amém. E eu creio que Deus vai falar muito através de vocês. Eu queria que vocês se apresentassem. Vou pedir para a Renata falar primeiro, rapidamente, falar sobre a experiência de vocês, o que vocês fazem no dia a dia, tá bom? Vamos lá, Rê? Gente, boa noite. Eu sou psicóloga clínica, já formada há 10 anos. Sirvo a Deus a minha vida inteira, né? Aquela famosa berço cristão. Então, nasci, cresci, me desenvolvi nessa vida com Jesus e não abro mão disso de jeito nenhum. Psicologia tem sido a minha ferramenta, sim, de trabalho, minha ferramenta de vida, tanto pessoal quanto para poder contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Hoje eu estou fazendo pós-graduação, né, sou pós-graduanda em psicopatologia e saúde mental. Trabalho com pacientes renais crônicos numa clínica de hemodiálise que sofrem também com intensidade, né, e se deparam com questões emocionais com frequência. Atendo em clínicas de hemodiálise e também atendo em consultório meus pacientes particulares. Então é isso, é dessa maneira que tenho me desenrolado então na minha profissão. Sou mãe da Manu e do Léo, sou casada com o Vinícius e Deus tem abençoado minha casa, minha família, minha igreja, meu pastor e todos nós com a sua misericórdia e graça. Amém, que bom, que legal. Amém. Obrigado aí, viu, pela sua apresentação. Sim, agora vamos ouvir um pouquinho a Mi. Camila. Então vamos lá. Eu sou pedagoga, né? Me formei em pedagogia. Eu não lembro quanto tempo, acho que uns 10 anos, mais, não, acho que mais de 10 anos. Mais de 10. De 10, né? Mais. Esse ano também me formei, terminei minha pós-graduação em neuropsicopedagogia. Eu atuo dando aula, trabalho em 2 escolas, tanto na rede pública quanto na particular. Trabalho com crianças desde educação infantil até o 5º ano. Esse ano eu estou com os 4º e 5º anos, né? Na igreja, sempre atuei com o Ministério Infantil, com crianças, né? Um trabalho maravilhoso de ser feito, quando a gente consegue ajudar esses pequenos a se desenvolverem, né? Sou mãe da Letícia, do Gabriel, casada com o Paulinho, e é isso. E tô aqui, feliz pela oportunidade, e sei que Deus vai ajudar muita gente essa noite, muitos que estão precisando. Amém. Obrigado. Amém. Bom, só para a gente apresentar aqui, não ficar uma coisa também tão formal, a Camila é minha irmã. Eu não vou falar quem é mais novo, né, para ela não ficar chateada. Não, por favor. Não, deixa aí que a gente pula. Mas eu quero aproveitar, né, para mandar um beijão aqui para os nossos pais, né, meu pai, minha mãe, pastor Roberto, pastora Gi,
são nossos pais, nossos pastores, também para minha sogra Osana, né? Ela não está triste também, um beijão para ela. Mas a gente quer honrar, né, os nossos pastores, tem coberto a nossa vida, nos abençoado. O pessoal da nossa igreja, Manancial da Promessa, galera que está aí participando com a gente também. Mas eu estava falando que a gente é irmão, né, Mi? A gente cresceu juntos e, enfim, uma vida inteira juntos. É um privilégio ter você aqui. E a Renata, eu conheci, creio que há uns 5 anos e meio atrás. Nós nos conhecemos no mundo da música, né? Eu dando aulas de música, aulas particulares, a Renata me procurou. As nossas famílias já se conheciam há muitos anos. Verdade. Nós ainda não nos conhecíamos, né? E aí nós começamos a estudar juntos, enfim. A Renata é uma excelente musicista, tecladista, cantora, é verdade. Assim como a Camila também, uma excelente musicista, cantora, ministra de louvor, tecladista. E eu conheci então a Renata nesse meio, né, do ministério, e desde lá uma pessoa incrível, admirável, serva de Deus, filha de Deus, uma mulher séria, casada com 2 filhos. Camila também, mulher de Deus, séria, casada com 2 filhos. Eu queria contar isso aqui para todo mundo conhecer, né, a nossa relação, a nossa amizade. E, claro, no meio de tudo isso, a Michele, né, se tornou cunhada da Camila, e também conhecendo a Renata através aí do nosso trabalho, do nosso convívio. Olha, então, não sei se a Mi vai lembrar, mas lá atrás, quando eu comecei a namorar o Vinícius, eu tive uma amizade mais próxima da Vanessa, a irmã dela. E a gente chegou a fazer alguns ensaios de dança de um ministério grande aí, e nós fomos juntas. Eu não sei se você lembra de mim, faz muito tempo, porque completou no sábado 18 anos que eu tô com o Vinícius, então faz muito tempo mesmo. Olha só. Eu tenho um sério problema de memória, viu? Quem me conhece sabe que o negócio é feio. Mas eu tenho umas vagas lembranças, assim, sabe? Principalmente quando, né, éramos de outra congregação e tudo mais. E, enfim, quando o Marcos me falou, e eu nem sabia, né, que você já estava, né, na psicologia, né? E eu achei isso sensacional, incrível. Eu achei uma ótima oportunidade pra gente estar mais perto, né, de novo. E graças a Deus, olha só, né, como Deus é maravilhoso, né? Reencontros. Que legal. Tá sendo uma noite muito especial pra gente aqui, viu? Bom, eu vou então pedir agora pra Renata falar a respeito do tema, né? O tema dela é consciência e fé na prevenção do suicídio. Como que é possível a gente lidar com essas questões, né? Tanto no lado da nossa consciência, dos nossos pensamentos, como que a gente lida com isso, quanto com a fé, né? Como que a fé pode auxiliar, quais são os princípios, né, que podem nos trazer base aí para uma vida feliz e distante de tudo isso, né? Distante dessas dificuldades que por muitos anos, infelizmente, foram tratadas com desprezo, né? Como se fosse uma grande frescura. E a gente vê o quanto isso tem custado para nós, né? Como sociedade, essa infelicidade, né? Dessa forma como se tratou há muitos anos e infelizmente ainda muitos tratam dessa forma, né? Então quero pedir para você, Renata, o microfone é seu, a tela é sua, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta aqui para continuar o nosso bate-papo. Tá certo, muito obrigada. Bom, pessoal, é importante falar, né? Estamos encerrando setembro, mas ainda não acabou, né? Então é importante considerar essa campanha, o Setembro Amarelo, e tudo que ela traz à tona com respeito ao suicídio e à depressão. O suicídio, enfim, a depressão a gente já consegue conviver um pouco mais melhor com esse tema, mas o suicídio ainda é um assunto delicado, né? Uma temática que a gente definitivamente não quer considerar, a gente quer fingir que não está acontecendo, quando acontece na nossa família ou em pessoas próximas a nós, a gente não quer acessar, aconteceu, fica aquele clima, não sei muito bem como agir, não sei como me posicionar, e na verdade a campanha,
do Setembro Amarelo, ela traz à tona a necessidade de falar sobre isso. Mas por que falar? Por esses dias, um médico que trabalha comigo, ele já bem idoso, falou: é muito perigoso você falar disso, né? É perigoso porque se você, dependendo da forma que você aborda o assunto, você estimula pessoas a cometerem suicídio. Definitivamente, a campanha também tem esse cuidado. Então, tanto as mídias quanto a forma com que nós vamos expor o assunto é cuidadosamente, minuciosa, né? A gente vai ali de uma maneira com que traga conscientização. Então, a campanha ele tem esse objetivo: Setembro Amarelo, conscientização e prevenção do suicídio, depressão. Porque normalmente uma pessoa que tem pensamentos de morte, ela já está num sofrimento, ela já está numa angústia, e isso muitas vezes está atrelado à depressão. Então precisa ser também observado um ponto anterior, além das considerações sobre pensamentos de morte. Então, como eu estava falando, é uma temática tão delicada que nós costumamos fugir. Quando a gente foge, quando a gente não tem consciência, quando a gente não sabe lidar com o assunto, a gente acaba, por vezes, criando algumas respostas prontas em sociedade, em comunidade. E essas respostas prontas a gente chama de estigma. Então, muitas vezes a gente cria frases, jargões, ou até mesmo pensamentos, linhas de pensamentos, e idealiza aquilo como se fosse real e concreto, ao invés de considerar o que definitivamente é a depressão ou o que está por trás da questão do suicídio. Então, em respeito à campanha, vamos trazer essa consciência nesse momento. Uma pessoa que está com depressão, ela está num sofrimento muito grande e ela está adoecida. Nós precisamos desmistificar que depressão é coisa de gente fraca, que depressão é frescura, que depressão é falta do que fazer, falta de ocupação, e que depressão é coisa de quem não tem fé, de quem não tem Deus. Como assim uma pessoa que está depressiva não tem Deus no seu coração? Como nós somos capazes de ter esses jargões, esses estigmas tão dentro de nós? Se nós estamos vendo aí tantos pastores, tantos missionários, tantas pessoas que deram a sua vida, entregaram a sua vida pela causa, pelo ID, por Deus, e estão sofrendo com isso. E nós vamos fazer esse pré-julgamento tão simplista? E aí, para isso, eu queria compartilhar o Salmo 42. O Salmo 42, Salmo de Davi, versos, 5 e 6, diz assim: por que está assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma, por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Com isso, a gente já pode perceber a intensidade com que Davi expressou ali as suas emoções, a intensidade de seu sofrimento. Davi, nesse momento de vida, podia sim ser considerado depressivo, e ainda assim continuou sendo um homem de fé, um homem segundo o coração de Deus. Então vamos fazer esse reajuste na nossa forma de pensar? Definitivamente, depressão é um adoecimento. E aí, trazendo um contexto mais técnico, e até um pouco mais de ciência. Se é um adoecimento, então depressão não é tristeza? Não só. Tristeza é um sintoma da depressão. A tristeza é uma forma de manifestar isso que as pessoas em depressão estão sentindo. Angústias, elas estão sentindo, e tem uma lista de sintomas que nós podemos caracterizar. Vamos falar um pouco delas porque é relevante. Uma pessoa em depressão, ela pode ter falta de apetite, ela vai acabar abandonando sua higiene, muitas vezes ela não vai ter interesse em tomar banho, ela também abandona suas questões de vaidade, então ela não se arruma mais porque ela não tem interesse. As pessoas que estão ao redor dela acreditam que está acontecendo uma preguiça muito intensa, que essa pessoa não está afim, essa pessoa não tem vontade de nada, é uma pessoa muito preguiçosa.
quando na verdade é uma depressão no sistema nervoso, né? É uma falta de comunicação neuronal. A pessoa também pode manifestar isolamento, ela não quer mais ir no almoço de domingo, ela não quer mais participar de atividades em família, em comunidade, na igreja, e, enfim, diversas questões além da tristeza, que é algo mais taxativo e comum de associar à depressão. Então, nós estamos falando de algo muito mais sério. Nós estamos falando de uma depressão que acontece no sistema nervoso e se reflete totalmente no cérebro. As comunicações de neurotransmissores ficam, sim, muito comprometidas. Muitas vezes a falta de serotonina, dopamina, noradrenalina precisa de um estímulo medicamentoso. Por isso, o médico psiquiatra é o responsável por fazer esse controle medicamentoso desse paciente. Ah, mas médico psiquiatra não é médico de doido? Mais um estigma, né? E eu costumo falar para os meus pacientes que sim, o médico psiquiatra também é um médico de doido, porque uma pessoa em surto precisa dos cuidados dele. Mas uma pessoa também nesse adoecimento emocional, tanto a depressão quanto a ansiedade vai contar com o trabalho, o serviço desse profissional. Então, já falamos da parte de conscientização. Depressão não é falta de Deus, depressão não é frescura, depressão é sim um adoecimento e essa pessoa vai precisar de cuidados para conseguir seguir em frente, vai precisar de apoio. Então, a gente falar assim, arruma uma pia cheia de louça para essa pessoa lavar, não vai ajudar. Essa ocupação, em algumas vezes, principalmente nos casos mais leves de depressão, pode contribuir para o enfrentamento, mas não é uma solução, não é uma resposta. Então não seja assim tão crítico, não julgue as pessoas em sofrimento. Mude sua forma de pensar que você vai conseguir oferecer os seus ouvidos, o seu ombro amigo e conseguir direcionar essa pessoa também para o atendimento especializado do qual ela precisa, né, do qual ela está necessitando. Então, o médico psiquiatra e o profissional da psicologia, né? O psicólogo pode sim, com a terapia, ajudar essa pessoa a contornar os seus sofrimentos, enfrentar, encarar de frente os seus traumas. E o que desencadeia a depressão? É multifatorial. Tem possibilidades de carga genética, né? De você ter herdado isso de pais depressivos, tem a possibilidade de um evento muito traumático na sua vida, bem como vários eventos traumáticos e até mesmo outras doenças que a gente fala que são comorbidades que acabam estimulando o seu organismo a desenvolver a depressão também. Procure um profissional. Bom, além dessa parte da conscientização, a campanha ela fala da prevenção do suicídio. Então, ajudar uma pessoa a sair dessa ligação tão intensa que ela tem com seus pensamentos de morte é justamente procurar esse profissional que dê o suporte mais adequado, devido, para que ela consiga sair desse conflito, dessa dor, dessa angústia tão grandiosa que ela vem apresentando. Então, os pensamentos de morte, eles acontecem quando a pessoa já não consegue mais encontrar respostas, encontrar saída para aquela dor. Muitas vezes, isso se trata de uma opção para paralisar o seu sofrimento. Então, nós, no estado normal, conseguimos pensar em alternativas, nos reinventarmos e direcionar a nossa vida com outros objetivos e outras perspectivas. Mas alguém num estado depressivo, infelizmente, pode encontrar muita dificuldade para isso. E aí a morte parece a solução mais viável. E nós podemos, então, encaminhar essa pessoa para outros lugares, e aí ela vai conseguir perceber outras possibilidades e seguir a sua vida. Todos nós temos esse direito e todos nós podemos salvar vidas, então. Basta estarmos atentos a esses sinais que a pessoa, o indivíduo, o familiar, o amigo vem apresentando. Então, fique atento a isso. Você pode prevenir com essa conscientização, essa mudança, esse ajuste de pensamento que estamos fazendo nessa noite. Davi foi um dos que sofreu, nós também temos exemplo de Elias, e na nossa Bíblia também
tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Quer mais características de depressão do que essa? Então, nós podemos sim entender que um profissional, que um pastor, que um missionário, que uma pessoa cheia de conhecimento e cheia de Deus também são vítimas, infelizmente, desse adoecimento. Ele pode ser tão comum quanto um diabetes, uma pressão alta. E aí você fala para mim, por quê? Antigamente não era assim, até existia depressão, mas não com tanta frequência quanto existe hoje. E eu acho que a gente pode pensar um pouquinho em como está o nosso estilo de vida hoje. Ouvi isso de uma professora ontem e fez o maior sentido. Não é questão de só ter tido um aumento de diagnósticos, né? Ah, então aumentou os casos de repente da semana passada para cá ou da quarentena para cá. Na verdade, nós estamos sim mais habilitados para fazer esse diagnóstico, para não confundir com qualquer outra doença que também causa abatimento, como uma anemia, por exemplo. E nós estamos mais preparados para isso. Mas o nosso estilo de vida se tornou tão imediatista que as frustrações elas estão aqui, ó, escancaradas à nossa frente. E então, como seguir? Como acreditar que houve um aumento, então é só uma indústria farmacêutica que está interessada nisso? Não, são inúmeras as possibilidades. Vamos levar isso a sério, vamos acreditar que podemos sim causar uma diferença e um impacto muito grande na nossa sociedade, principalmente naqueles que estão ao nosso redor. Eu anotei aqui e eu quero compartilhar isso com vocês sobre como acolher as pessoas, como acolher então os nossos líderes, né, religiosos, como acolher aqueles que representam tanto para a gente e podem entrar nesse sofrimento sem necessariamente serem julgados por falta de Deus. Como esse ministério está muito atrelado a missões, eu fiquei refletindo bastante sobre os missionários especificamente. Já tive contato com muitos deles e no decorrer da minha vida tive experiências maravilhosas de poder, junto com a minha família, acolher missionários no nosso lar. Nossa igreja tinha o hábito de tempos em tempos, né, ano em ano, receber os nossos missionários de volta aqui. Eles passavam um tempo na igreja pregando, compartilhando as experiências e precisavam de um lugar para ficar. E a minha família tinha esse bom hábito de recebê-los. E isso me ensinou muito sobre a importância deles. Eu lembro que os missionários, eles eram tratados pela minha avó, pelo meu avô, minha mãe, meu pai. Eles eram tratados com tanto carinho que parecia que a gente estava recebendo a pessoa mais importante que podia existir. Eram almoços muito caprichados, eram o melhor quarto, a gente dispunha na nossa casa do melhor conforto para essas pessoas. E quando eles estavam em casa, além das pregações, eles ainda compartilhavam muito das suas experiências, né? Das suas experiências ali na missão. E eu lembro que aquilo definitivamente me enchia de expectativa e desafiava a minha fé. As experiências daqueles missionários me desafiavam porque eu considerava assim, poxa, esse cara ele abriu mão de tudo e ele tá lá servindo por amor e sempre me encantou demais. E hoje em dia, enquanto psicóloga e por trás dessas campanhas do Setembro Amarelo, eu tenho um outro olhar ainda para tudo isso que aconteceu durante a minha vida e continua acontecendo. Pensa comigo, um missionário ele precisa ir para um povoado completamente diferente e ele tem uma mensagem ali, ele carrega uma mensagem, mas ele tem um trabalho árduo de conquistar aquela comunidade, conquistar aquele povo, para depois disso ele conseguir espaço para falar de Jesus. Um missionário, ele abriu mão de tudo, e isso não quer dizer que ele definitivamente todos os dias vai acordar super bem, porque vai ter dias que ele queria um abraço, que ele queria um consolo, que ele não queria passar necessidade, que ele queria que as coisas fossem muito mais fáceis. E nem sempre isso acontece. Aliás, o que mais acontecia e o que eu mais ouvia das experiências deles é que eles sofriam muita rejeição.
que haviam povoados que eles saíam para trabalhar durante o dia e quando voltava para casa, suas casas estavam queimadas. Era uma forma, né, daquele povo se rebelar e falar, olha, vai embora, nós não queremos o seu Jesus, nós não queremos a sua mensagem, nós não queremos você aqui. E pensando em depressão, enquanto experiências tão negativas, dia após dia, expostas a ela, nós podemos desenvolver esse adoecimento. Eu ficava pensando na fé tamanha daquelas pessoas, mas também quantas vezes eles não podem ter sofrido sintomas de depressão, assim como nós lemos aqui e no Salmo 42, as palavras de Davi. Ó, por que estás tão abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Então, pensando nisso, eu olho hoje para aqueles homens e para aquelas mulheres de uma maneira diferente. E penso que, como igreja, nós todos deveríamos nos preocupar com eles de uma maneira diferente. Não só os missionários, mas tem muitos líderes, muitas pessoas à frente que também estão encarando um sofrimento, talvez uma ideia de rejeição ali, dificuldades na sua igreja, na sua comunidade, que isso causa uma grande angústia, causa um grande sofrimento e eles precisam do seu apoio. Eu também comecei a imaginar que cada vez que eles voltavam para a igreja e eram acolhidos por uma família, talvez fosse um sim que eles deixaram de receber durante muito tempo em algum povoado, comunidade que eles estavam em missão. Então, aquele momento não foi rico só para desafiar a minha fé, mas também foi rico para que eles pudessem ser acolhidos como servos de Deus e ter aquele respiro diante de tanta luta que eles passam no seu dia a dia missionário. Bom, gente, agora para concluir, fechando aqui, como nós cristãos estamos nos comportando em relação a isso? Como é o nosso olhar? Nós amamos até que ponto? Até o ponto que isso interfere na nossa forma de cultura e sociedade? Nossa sociedade capitalista fala de meritocracia. Quanto nós estamos dispostos a não só oferecer a nossa casa e o nosso ombro amigo para as lideranças cristãs, para os amigos da igreja, e quanto nós pensamos assim, olha, deixa ele para lá, eu que trabalhei, o dinheiro é meu, não vou ficar investindo nessa pessoa ou dessa maneira. Então eu acredito que nós precisamos reconsiderar a nossa forma cristã de pensar. O quanto nós estamos pensando como Jesus, quanto nós estamos amando ágape, como é a orientação do Novo Testamento, e o quanto nós estamos sendo só mais uma reprodução desse sistema dentro da igreja evangélica, porque isso está acontecendo. E aí a gente acha, continua, aliás, alimentando essas expressões de que o sofrimento é uma frescura e é coisa de gente que não tem fé, coisa de gente que não tem Deus. Não. Então pense nisso. Pense enquanto cristão, o que Jesus te manda seguir, o quanto você está amando e o quanto você está cuidando e o quanto você não está fazendo nada disso. Faça os seus reajustes então, ajude a salvar uma vida ou várias vidas e Setembro Amarelo que ele se estenda pelo resto dos nossos dias. Que bom! Obrigado, Renata, pela sua palavra, pelo seu depoimento. Olha quem entrou aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Mandar um abraço pro Vinícius. Sempre. Deus abençoe. Maridão. Amém. Obrigado pela participação, Vinícius. Bom ter você aqui com a gente também. Obrigado, Rê. Eu vou chamar a Camila aqui e aí nós vamos entrar com outro tema que aborda a área infantil, né? Sobre esse tema, né? Uma pergunta, as crianças também sofrem. E aí daqui a pouquinho a gente volta todo mundo para finalizar. Tá bom? Tá certo. Obrigado, tá bom. Viu? Até daqui a Até pouco. Mais. Chamar a Camila. Oi, Mi. Oi. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado, viu, pela sua participação. E a gente quer ouvir aquilo que você tem para falar, né? A respeito das crianças, como é o dia a dia, né? Como que você lida com essa questão
em relação às crianças. Acho que deve ter muita coisa, né? Principalmente nesses dias que a gente está vivendo, que envolve a depressão com crianças. Eu acredito e tenho visto, né? Como eu falei agora há pouco, no começo da live, a gente tem uma ação no sábado em uma comunidade carente. Nós nos programamos para 50 crianças, já são mais de 60. A gente acredita que talvez chegue ou até passe de 70 crianças. A necessidade é muito grande, né? Mas não só a necessidade material, acredito que a área psicológica, né? Ou as emoções, podemos dizer assim, talvez seja uma necessidade até maior, não é? Então, eu queria que você falasse aquilo que você tem vivido, a sua experiência aí com esse tema, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta. E no final a gente volta com a Renata junto aqui também, para finalizar. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Então vamos lá, boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. E aí eu estava ouvindo a Renata falar, né? Depressão não é frescura. E se a gente parar para pensar, será que as crianças sofrem? O que acontece com as crianças, né? E eu tô aqui para te falar que criança sofre e sofre muito. Normalmente nós não imaginamos o quanto a criança sofre, o quanto ela necessita de um apoio, o quanto ela necessita de uma ajuda, né? Nós achamos que para a criança tá tudo certo sempre, tudo bem, ela tá sempre brincando, ela tá ali com os amigos, tá na escola, então tá tudo tranquilo. Infelizmente não é assim, né? Crianças sofrem muito. Normalmente, a criança que está em sofrimento, a criança que está necessitada emocionalmente, isso vem de uma família que não está estruturada, a base da criança é a família, e o que nós vemos hoje não são famílias estruturadas, famílias que dão o apoio, famílias que ajudam, que estão ali para realmente ser a base dessa criança, né? Então, o sofrimento hoje em dia é muito grande, se nós abrirmos o leque desse sofrimento, de onde vem tanto sofrimento, a gente vê que o sofrimento vem principalmente da falta da base, da falta da ajuda, principalmente dos pais, né? Essa vida corrida de hoje em dia, essa vida sem tempo, essa vida que atropela tanto, né? E faz com que as crianças também se atropelem, as crianças sintam falta de um carinho, de um abraço, e muitas vezes elas não têm isso, e por isso vem o sofrimento. Mas como que a gente distingue esse sofrimento da criança com a depressão? Como que funciona isso, né? Porque muitas vezes a criança passa por um sofrimento, passa por algum probleminha, mas que é normal. Por quê? Porque a criança também precisa se frustrar, né? Nós precisamos entender, os pais precisam entender que a criança ela precisa, sim, passar por um sofrimento normal. Ela precisa entender muitas vezes que não é não, ela precisa entender que muitas vezes ela não vai conseguir tudo o que ela quer, porque se nós se nós estivermos com crianças que têm sempre o sim, que estão sempre fazendo aquilo que elas querem, aí sim serão adultos depressivos, adultos que não conseguem realizar-se emocionalmente porque tiveram uma infância de sempre um sim, né? Então nós não estamos falando que criança não tem que se frustrar, criança não tem que ouvir um não, criança não tem que ser corrigida. É muito diferente esse sofrimento dessa criança que ouviu um não, chorou, acabou, ela está brincando, ela já está ali sem problema nenhum, diferente daquela criança que está sempre passando por problemas, aquela criança que está sempre triste, precisando de uma ajuda. E nós percebemos que a depressão infantil ela vem quando a criança passa por sofrimentos por mais de 2 semanas. Quando esse sofrimento começa a ser contínuo na vida dessa criança, aí já não é mais uma frustração apenas infantil, de que recebeu um não e não gostou, mas já é algo que vai além, né? E aí nós podemos perceber normalmente, principalmente quando dentro da escola, né, quanto professora, nós conseguimos decifrar essa diferença, né?
Então, a criança, quando ela começa a apresentar um baixo rendimento em sala de aula, quando ela começa a ficar totalmente dispersa e não presta mais atenção naquilo que está acontecendo, não presta mais atenção no que está à sua volta, as notas abaixam, algo está acontecendo, né? E aí, muitas vezes, a gente chama o pai e a mãe para conversar e nós acabamos percebendo que dentro de casa também houve alterações, né? Crianças que estão sempre cabisbaixas, falta de ânimo para a criança, e isso é algo que é complicado ver uma criança que não quer brincar, uma criança que não quer estar com as outras, né? Então, isso já é um sinal de depressão infantil. Crianças que ou comem demais e engordam, ou param de comer, né? Porque a criança começa a apresentar sintomas também clínicos, né? Então, ela para de comer ou come demais, começa a ter problemas na hora de dormir, ou dorme muito, constantemente, deixa de brincar para dormir, não quer acordar cedo, ou a criança que não consegue dormir à noite e começa a ter problemas em relação ao sono. Então, isso já é um quadro que precisa ser averiguado, né? Crianças que assistem desenhos violentos o tempo todo, que não querem assistir apenas desenhos normais de crianças, mas querem apenas assistir desenhos que falem em morte, desenhos de luta, de guerra. Então, são sintomas que começam a ser averiguados, né? E aí, quando a gente chama esse pai e essa mãe para conversar, a gente uma coisa na outra, né? Então, ela não demonstra uma diferença de comportamento só na escola, mas também em casa. E a gente precisa ter essa união, né, de escola, de família, para que a gente possa dar um respaldo para essa criança, possa ajudar. Muitas vezes a criança não quer falar o problema dentro de casa, porque o problema está em casa. E a maioria das vezes, assim como eu disse no começo, o problema é dentro de casa, né? Essa falta de estrutura familiar, a falta de acompanhamento dos pais, brigas entre casais e a criança acompanhando. Então, tudo isso pode desencadear nela uma depressão, e nós precisamos estar atentos a isso, né? E com tantos anos dentro da escola, a gente acaba tendo experiência com isso, de muitas vezes chamar os pais e os pais não aceitarem, porque os pais sabem que o problema está em casa, mas eles não querem admitir isso. Não querem admitir que um filho está com problema por causa deles. Eles não querem admitir que eles precisam também de ajuda para que o seu filho seja ajudado. Então, eu ouvindo a Renata falar, eu estava passando um filme na minha cabeça e eu percebia que o problema é muito mais grave, porque quando o adulto está doente, a criança que está com ele se torna uma criança doente. O adulto ele não tem como cuidar dele mesmo. Como ele vai cuidar dessa criança que necessita dele? A criança necessita de todo o apoio emocional, físico, estrutural. A criança necessita tudo desse adulto. Mas se ele não está bem com ele mesmo, como ele vai cuidar dessa criança? Como serão essas crianças que virão? Que adultos se tornarão se elas não tiveram nenhuma base, nenhuma ajuda? Infelizmente, o número de crianças que cometem suicídio tem aumentado. Crianças que fazem da sua vida um sofrimento, se machucam para que possam, então, esquecer do sofrimento delas, né? A Renata falando sobre o suicídio, que a pessoa às vezes tira a vida porque é o único jeito dela não ter mais o sofrimento. Algumas crianças, dependendo da idade dessas crianças, principalmente em torno de 3 a 5, 6 anos, elas ainda não têm essa ideia de tirar a vida, mas elas muitas vezes promovem um sofrimento nelas, para que esse sofrimento possa diminuir o sofrimento emocional que elas estão sentindo. Então, eu lembro de um caso de um aluno na prefeitura, e esse aluno, ele tinha uma mãe que era prostituta, ele tinha um pai que estava preso e ele morava com a avó e mais 5 irmãos. E nós começamos a perceber um comportamento diferente dele, né, dentro da sala de aula, até que um dia ele pegou um apontador, esses apontadores
que as crianças têm, pequenininho, e ele desrosqueou aquela lâmina que vem, ela vem parafusada, né? E ele desrosqueou aquela lâmina e começou a se cortar. Começou a cortar o dedo e ficar olhando o sangue cair na mesa dele, dentro da sala de aula. E quando foi notado isso, as crianças, professora, olha o que está acontecendo, ele está se machucando. E aí chamamos essa criança para conversar, tiramos de dentro da sala, chamamos para conversar. E aí ele falou que ele não sentia nada, porque a dor que tinha no coração dele era muito maior. Então ele queria saber se ele conseguia aliviar a dor do coração dele. Isso uma criança de 7 anos. Então, olha a que ponto chegamos. Olha o que as nossas crianças estão vivendo, dores profundas que só podem ser aliviadas se essa família estiver estruturada, se essa família estiver bem, se essa família tiver Deus como o centro, né? Longe de brigas, longe de confusões. E uma criança de 7 anos se cortando para tirar a própria dor. Como será isso? Como será esse adulto? Né? Que crianças estamos formando? O que nós queremos para a nossa sociedade? Outro aluno também da escola particular, que com toda a estrutura, família, né, em casa, condições financeiras ótimas, mas ele chegou para mim e falou que queria se matar, que ele não aguentava mais viver, porque ele não queria mais a companhia dos pais, porque os pais não ligavam para ele, porque ele podia ficar jogando videogame quanto tempo ele quisesse, que ninguém ia se preocupar. Então, se ele morresse, ninguém ia sentir a falta dele. Então, como nós estamos lidando com essa situação? Né? Como nós estamos auxiliando essas crianças? O que nós podemos fazer, né? E hoje eu digo aqui, o que nós podemos fazer. O principal e a base é reestruturar as famílias, falando do Brasil, as famílias brasileiras. Nós precisamos de famílias com bases sólidas, famílias que realmente deem condições para essa criança emocionalmente de crescer, de se tornarem pessoas boas, pessoas que querem o bem dos outros, e não crianças que crescem querendo a morte do outro. Crianças que, se um amigo pegar uma coisa dele, ele quebra do outro porque o pai mandou ele quebrar, porque ele não pode ir para casa. Imagina como que você vai para casa, se um amigo te bater, você bate, porque você precisa mostrar que você é homem. Se sua amiga te bater, você puxa o cabelo dela, porque você precisa mostrar que você é melhor. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje, infelizmente. Uma sociedade com falta de amor, uma sociedade com falta de Deus, uma sociedade que precisa realmente de mudanças drásticas e sérias para que crianças não sofram mais o que estão sofrendo. Crianças com síndrome do pânico, crianças que estão realmente perdidas porque não têm essa base. Então, eu acredito que essa transformação virá através da ajuda da família, através dessa base reestruturada e principalmente Deus sendo o centro dessa base. Muito bom. Importante, né, entender isso como realidade, né? Acho que é muito interessante o fato de você trabalhar em duas escolas, como você citou, com realidades tão distintas, né? Econômica, social, ou econômicas e sociais, né? Estou falando de dois ambientes totalmente extremos, não é assim? Os ambientes eles são totalmente extremos no que diz respeito a econômico, a social, mas ao emocional a gente percebe que as crianças elas têm a mesma falta de carinho, a mesma falta de cuidado, a mesma falta de provisão, porque não é que eu tenho em casa um videogame, um tênis bom, eu como o que eu quero, que eu estou suprido emocionalmente, ou eu estou numa casa onde não tem condições nenhuma e também não tem o suprimento emocional. Então, esse suprimento emocional, ele falta nos dois, né? Não o dinheiro em si,
É o que a gente sempre fala, né? Dinheiro não compra tudo, e realmente ele não compra a emoção de uma criança, ele não compra o sentimento de uma criança, a falta do carinho, a falta do cuidado. E isso hoje em dia está cada vez mais latente, cada vez mais assim, aumentando essa falta da criança, a falta da família, a falta de ter realmente um norte, uma base e se perceber como cidadão nessa sociedade, porque a criança não se percebe como cidadão, porque nem dentro de casa ela tem essa percepção. Foge totalmente do controle dela, ela não sabe quem ela não sabe quem está por ela, quem cuida dela, ou seja, ela vive pelos pensamentos dela, ela muitas vezes sendo o dono da casa, eu quero, então minha mãe e meu pai fazem, e infelizmente isso vem acontecendo e cada vez mais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu vou chamar a Renata aqui agora para a gente partir aqui para a parte final. Vamos lá. Oi, Renata. Tá de volta aqui. Estou. A gente quer concluir a live, né, nessa terceira fase agora. Na verdade, eu queria desafiar, né, o pessoal que está participando. Não, acho que não é nem desafiar a palavra, é convidar, né, as pessoas que estão participando, que estão assistindo, para enviarem perguntas para vocês. Pode ser? Claro. Pode. Aí À medida que eu souber responder, né? Isso. Com certeza vocês duas vão saber melhor do que nós dois. Não tenho dúvida Vamos disso. tentar. Então, tá aí o convite, pessoal. Se você tem qualquer pergunta, tá bom? Eu só vou colocar perguntas aqui. Comentários eu não vou conseguir colocar, tem bastante gente aqui, né? Que tem os comentários e a gente acaba se estendendo muito. Se vocês tiverem alguma dúvida da parte que a Renata falou, né, mais sobre os adultos, sobre a sociedade, e da parte que a Camila falou a respeito das crianças que também enfrentam essa grave situação, esse grave problema aí, né? Podem enviar as perguntas aí no comentário que eu coloco aqui na tela e aí elas decidem quem responde. Melhor já. assim, né? Já tem uma pergunta? Já, vamos lá. Vou colocar na tela aqui. Da Márcia. Obrigado, Márcia, pela participação. Renata, a anemia na criança pode desenvolver a depressão? Então, muitas vezes os sintomas da anemia eles são semelhantes ao da depressão, mas não são depressão. Então precisa mesmo de um tratamento da anemia em si, e aí por consequência a gente vai saber se ela tinha uma depressão aliada ou não. Anemia é, nesse caso, o tratamento principal, mas sim, muito tempo abatida, uma criança muito tempo em sofrimento, indisposta para interagir com os seus iguais, talvez mal cuidada e se percebendo mal cuidada, sim, ela pode desenvolver. Tô certa, Mi? Você percebe? Mi não, Camila. Você percebe isso na escola? Sim, eu acredito nisso também, né? Eu acho que ou é o inverso, ou a depressão desencadeia a anemia, e muitas vezes essa anemia está atrelada à depressão, né? Eu não acredito que apenas um quadro de anemia possa desenvolver por ele mesmo a depressão, mas eu acredito que os dois possam andar juntos, sim, caso a criança tenha depressão e fique anêmica, de tudo isso que está acontecendo com ela. Eu acredito sim nisso. Sim, pode ser multifatorial. Muito bem. Ok, obrigada, Próximo gente. aqui. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Ok. Algo que já falamos aqui, mas vamos dar uma reforçada. E aí a gente vê bem, né, que é uma questão da avó. Então já é um pensamento antigo que a nossa sociedade constrói. É falta de Deus? Não dá para falar que é falta de Deus, mas
dá para afirmar que uma pessoa sem Deus ela tem menos recursos para enfrentar a sua depressão, porque a fé e a espiritualidade ela contribui muito para a gente enfrentar as nossas questões emocionais e os nossos conflitos na vida. Então, eu prefiro dizer que não é falta de Deus, mas quando nós temos Deus, sim, é muito mais fácil superar tudo isso. Amém. Que nós cremos, né? Cremos e entendemos isso, digo, pela experiência que temos com Jesus também, né? Sim. Mesmo passando por dificuldades, mesmo entendendo, e eu acho muito importante conversarmos sobre o assunto, é algo que você falou até no começo, Renata, sobre muitas vezes a gente ter o cuidado de falar para que isso não venha, né, muitas vezes se agravar ou também, né, dar ideias e possibilidades, né? Mas é algo que é importante a gente saber sobre o assunto para que a gente não viva alheio a tudo isso, porque Sim. por muitas vezes a igreja se concentrou numa grande bolha e infelizmente não falamos sobre o assunto e como se ele não existisse. Porém, muitas vezes essas pessoas que passam por essa dificuldade, elas mesmas não conseguem se comunicar. Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, claro, com muito cuidado e sempre pautados por Deus, assim, pela sensibilidade Sim. do Espírito sobre as nossas vidas, né? Então, eu acho muito importante e interessante até o fato de você ter falado, você vê como que já é um pensamento da avó, né? Então, algo que realmente precisamos conversar sobre, precisamos ser portadores disso, dessa verdade, né? A psicologia chama isso de ressignificar. E a Bíblia chama isso de não nos moldarmos a esse sistema, mas renovarmos a nossa mente. Então, tem uma conversa muito boa aí, tanto da Bíblia quanto da psicologia. Perfeito. Caminhando junto. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Olha lá, do Vinícius. Olha só, né, pessoal? Para quem não sabe, o Vinícius é o marido da Renata, nossa psicóloga da noite aqui. Faz pouco tempo eu li a seguinte frase: por trás de um adulto com dificuldade sempre há ou houve uma criança com dores. O quanto disso é uma verdade ou realidade? Acho que a Camila podia nos ajudar aqui. Para não ficar muito familiar o negócio. Vamos tirar um pouquinho a família. Essa é uma frase totalmente correta, né? Porque enquanto a criança não tem as suas emoções curadas, restauradas, medicadas e ajudadas, ela não conseguirá crescer um adulto que tem completamente as suas emoções em suas mãos. Então, enquanto a criança cresce sem todo esse respaldo, ela vai sim crescer um adulto com dores, um adulto que tem sofrimento, um adulto que não consegue se comunicar muito bem, um adulto que não consegue conviver em sociedade, um adulto com problemas sérios, né? Porque lá na infância, lá atrás, ele não foi tratado, ele não foi curado, ele não foi ajudado. Então, ele cresce sim um adulto com muitas dificuldades e muitos problemas. Ok, obrigado. Vamos para a próxima aqui. Renata, quer dizer algo sobre essa questão? Concordo em gênero, número e grau, é isso mesmo. Quanto mais a gente adia o nosso tratamento, mais difícil vai ser, né? Então, o nosso enfrentamento no futuro vai ficar muito comprometido. O cuidado precisa começar o quanto antes. Ok. Mais uma pergunta aqui. Gostaria que comentasse um pouco sobre os limites da psicologia frente ao evangelho. Hoje vemos pregações que estão muito focadas em bases de conhecimento da psicologia. A Liz, Beth, conhecida como Beth para nós. Liz, é verdade. As pregações hoje elas estão com um conteúdo técnico muito mais presente, né? E eu gosto muito disso, mas eu tomaria bastante cuidado, porque tem muita gente que faz uso indevido tanto na igreja quanto fora dela. E a psicologia é uma ciência que precisa ser levada a sério, então nada como ser o profissional para falar melhor dela, né?
Tem muita gente, inclusive, que não gosta, tem muito preconceito na religião com a psicologia, e aí é esse falta de compreensão, essa falta de entendimento do que se trata essa ciência, mas que ela tem contribuído muito hoje em dia, tem sim. Inclusive, eu tenho um caso de uma paciente que está fazendo acompanhamento no curso de noivos. E toda a temática trabalhada no curso de noivos tem muito envolvimento, muita presença da psicologia, e é real, né? Você conscientiza ali o que vai acontecer no casamento, como você tem que lidar com as suas emoções e com essa construção da relação. Então é muito válido. Sabendo aplicar, eu acredito que a gente ganha, a gente soma. Ok, obrigado. Vamos seguir aqui, tem mais pergunta. Da Maria Tereza. Desde criança, eu sempre chorava, era todos os dias, e eu não entendi o porquê todo dia eu tinha que chorar, porque eu ficava bem. Então, eu já tinha depressão. Essa é a minha dúvida. Ela está perguntando, né, se desde a infância ela tinha depressão. E deixa eu já unir mais uma pergunta que está dentro desse assunto também. Aqui, ó, Juninho Vanessa Costa. A criança ou adolescente, acredito, né? Vendo pai ou mãe com um quadro depressivo pode desencadear uma depressão? E tem mais uma pergunta falando de criança. Segura aí, tá bom? Depois, eu acredito que dê para responder tudo junto. Né? Eu acredito. Eu acredito, porque não sou eu que vou responder. Boa Crianças sorte, Camila. Da Osana. Crianças muito ansiosas e com a pandemia, elas podem desencadear, ser violenta, querer machucar outra e aparecer coceiras no corpo? Eu acredito que seja pergunta também. Tá bom? Dá para lembrar? Eu vou colocar na tela aqui, tá bom? Eu acho que a gente consegue unir tudo. A primeira pergunta, quem foi que fez? Só para eu não errar o nome. A Maria Tereza. Deixa eu achar aqui, Mas que eu perdi na tela. Todos os dias. Isso, aqui, sobre o choro, se isso já era depressão, né? Eu acho que é muito complexo e muito difícil de diagnosticar isso sem ter um conhecimento desse sofrimento infantil dela, né? Mas eu acredito que por ela chorar todos os dias, algum sofrimento havia. É aquilo que eu falei. A criança tem sim um sofrimento, tem os momentos de choro, mas se não for todos os dias, é algo normal de criança. A partir do momento que isso começa a ser contínuo, algo de errado há. Eu não posso afirmar que já fosse uma depressão, que ela tivesse depressão, mas ela estava desencadeando algum quadro, e aí acho que a Renata pode me ajudar nisso também, ela já vinha desenvolvendo algum indício de que algo não estava bem e pôde sim se desencadear numa depressão. Isso, Renata, você concorda comigo? Mesmo. O que acontece é que uma criança tem muita dificuldade de falar o que ela está sentindo e o que ela tem. Acho que deu um delay aqui. Oi. Vamos ver se volta ao normal aqui. Não voltei. Aí que eu vou colocar de novo a Renata aqui. Tinha travado a tela dela lá. Alô, alô, alô? Aí, oi, Renata. Eu acho que ainda tá travado lá. Vamos tentar reconectar aqui com a Renata. Então a gente continua por aqui, tá bom? Por favor. Enquanto isso? Vamos lá. Pode, por favor. Tá. Então, foi outra pergunta referente à pandemia, né? Isso, eu vou colocar de novo aqui na tela. Se as crianças podem desencadear violência, né? Querer machucar outra e aparecer coceiras no corpo. São sintomas físicos, né? Esse tempo de pandemia, nós observamos e nós ouvimos falar muitos casos de crianças que sim desencadearam problemas em relação ao emocional. Então, crianças que desenvolveram síndrome do pânico, crianças que se tornaram mais violentas,
crianças que se tornaram um pouco depressivas e crianças que choram muito, porque foi algo que foi difícil para todo mundo, né? Essa época. Crianças que perceberam que poderiam perder entes queridos, avós, avós, tios mais velhos, em crianças começaram a sofrer muito em relação a isso, crianças que não queriam sair de casa para que não pegassem o vírus e pudessem depois em casa transmitir para outras pessoas, então desenvolveram síndrome do pânico e não querem sair de casa, isso está acontecendo muito. Então pode sim acontecer esse caso de coceira, porque cada criança ela desenvolve, ela demonstra o seu emocional de uma forma, cada um é de um jeito, né? Crianças que choram muito, crianças que desenvolvem síndrome do pânico, crianças que podem sim desenvolver coceiras pelo corpo, pelo estado emocional, crianças que ficam mais violentas porque estão mais dentro de casa, não têm tanto acesso ao mundo fora, né? Então, essa época de pandemia complicou muito o emocional da criança, sim, bastante. E a outra pergunta que eu lembrei, que fizeram, se pais depressivos, as crianças podem desencadear a depressão também, né? Isso. Uma criança, adolescente que cresce com os pais depressivos. Se isso pode Sim, alcançar os filhos. elas podem sim desencadear. Primeiro, porque a Renata falou anteriormente, que pode ser genético. Tem casos genéticos, né, na depressão, então pais e mães depressivos e o filho desencadeia isso, ou simplesmente pelo fato de conviver com isso. Então, convive dentro da tristeza, convive dentro da briga, e ela cresce com esse comportamento, então vira comportamental. E aí pode sim desencadear essa depressão por conta de pai e mãe depressivo. Ok. Muito bem, tem mais pergunta aqui. Vamos colocar na tela. Vamos lá. Vamos lá. Como os pais separados podem lidar com os filhos para não desenvolverem a depressão devido à distância? Pergunta da Natália. Então, Natália, é um ponto bem complicado no que se diz respeito à separação, né? Porque, infelizmente, quando há separação, normalmente, isso não é via de regra e não são todos os casos, mas houve a separação por brigas, por conflitos, que a criança assistiu e viu. A melhor forma de não desenvolver essa depressão infantil e não desencadear todo esse sofrimento infantil seria esses pais, pelo menos, tentarem terem uma vida normal entre eles no que diz respeito à criança. Então, evitar brigas, evitar um falar mal do outro para a criança, porque tem pais que usam, né? Então, eu estou com um problema com o meu ex-marido, eu vou falar para o meu filho mal dele, porque eu não quero que meu filho tenha contato com ele. E aí começa a fazer uma pressão psicológica muito grande com o filho, usando o filho para atingir o outro. Então, a melhor forma, houve a separação, infelizmente, a melhor forma é tentar o convívio. Não consigo ter o convívio com esse meu ex-marido, minha ex-esposa. Então, eu acho que a família aí pode entrar para fazer um papel importante nessa mediação, avós, avós, tios, alguém que possa mediar esse conflito todo para que a criança esteja blindada dessa briga toda, dessa confusão toda e não sofra tanto. Deixa eu trocar a pergunta aqui. Do Felipe. Qual a melhor maneira da família ajudar uma criança que esteja passando por um sofrimento depressivo? Acho que algumas dicas aí. Existem dicas? Coisas práticas? Assim, acho que sim, né? Ou é muito fantasioso dizer isso assim? Não, eu não acredito que seja fantasioso. Eu ainda acredito que o melhor caminho é o diálogo. Claro, tratamentos, psicólogos estão aí realmente porque a criança precisa passar pelo psicólogo, psicopedagogo, tem casos de crianças que passam pelo psiquiatra, é necessário sim, mas eu acho que a família influencia muito e ajuda muito nisso. Então, o diálogo com a família, os pais dialogarem com a criança, entenderem esse sofrimento,
vai ajudar muito tanto a criança e o profissional que vai ajudar essa criança. Se a família estiver aberta e passar para esse profissional o que ela sabe, o que ela conseguiu entender dessa criança, eu acho que fica mais fácil, né, Rê? Eu acho que você pode falar sobre isso também. Sim. Então, a família, ela precisa ser a rede de apoio. Então, quando uma criança ela está em sofrimento, ela vai precisar ser abraçada pela família. Ela vai precisar ser cuidada. Muitas vezes o tratamento da criança ele nem acontece tanto com a medicação, né? E a psicoterapia infantil, né, que a gente chama de ludoterapia, ela até está mais atrelada a, a descobrir quais são os motivos, as causas e conseguir estruturar essa família, conseguir munir essa família de recursos para dar o devido suporte para a criança. Ele é uma criança imatura e precisará de cuidados, então, basicamente, a família vai ser todo o apoio que a criança necessita. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Pergunta do Wendel. Quais os sintomas, sinais que uma pessoa com a intenção suicida apresenta? Renata, poderia nos ajudar aqui. Então, os pensamentos de morte, eles são acompanhados de sintomas de depressão e dessa fala. A pessoa ela costuma falar assim: eu não quero mais viver, a vida não tem mais graça, acho que eu vou acabar com a minha vida, seria melhor morrer. Então, além dos sintomas de depressão, existe uma fala muito presente de vontade de morrer. E aí a gente pensa assim: quem quer morrer vai lá e faz. Mas não é bem assim. Tem pessoas e pessoas. Então, quando a gente perceber que existe essa fala, já é um bom sinal para nós oferecermos ajuda para essa pessoa e levarmos aos profissionais. Posso só fazer um adendo aí, né? Porque daí tem o lado infantil, né? Quando nós começamos a ouvir a criança, ninguém gosta de mim, ninguém quer ficar comigo, ninguém quer brincar comigo, ninguém me ama, meus pais não me dão atenção. Também nós já começamos a perceber aí nessa fala infantil que algo está errado e precisa ser tratado para que não haja consequências mais sérias. Perfeito. Mais alguma aqui, amor? Acho que não tem mais pergunta. Deixa eu ver aqui. Parece que a Renata conseguiu voltar. Aí. Pessoal, tem alguns comentários. Eu não vou colocar os comentários porque senão a gente vai acabar se estendendo muito, né? Mas eu quero agradecer mesmo assim, né, os comentários do pessoal que está participando, tá bom? Eu recebi agora há pouco no meu WhatsApp comentário de uma pessoa, da minha família inclusive, dizendo que acaba de receber a notícia que uma moça de 15 anos se matou no shopping. Enfim, não vou contar como, porque a gente acaba, como a Renata falou, né? Dando ideia e é melhor a gente não divulgar. Não sei se eu estou fazendo certo. Inclusive tem um amigo meu, um irmão nosso da igreja, que trabalha no metrô como segurança, né? E ele fala exatamente isso, que se eles divulgarem, enfim, tentativas ou tudo o que acontece acaba divulgando demais, né? Então eles fazem um trabalho lindo lá de prevenção, né? Um cuidado maravilhoso assim nessa área, porque é um risco muito grande, né? Se a gente for ver suicídio, enfim. Mas eles fazem um trabalho muito legal e eles conseguem segurar muito, né? Esse tipo de atitude assim das pessoas depressivas que estão lá, né? Passageiros mesmo, pessoas que passam por lá todos os dias. E é um cuidado importante, né, que a gente precisa ter, mas cada dia que passa a gente vê mais pessoas, né, sofrendo esse tipo de coisa, tanto adultos quanto crianças. Como esse caso, né, uma moça de 15 anos, uma jovem, quase uma criança, digamos assim, né, tá entre criança e adulta nessa fase, vivendo
uma situação terrível dessa. E a amiga dela, não é boatinho, não, ela acabou de me mandar, recebi uma foto aqui, enfim, mas são cenas reais que a gente acaba vivendo aí, se deparando no dia a dia, né? Terrível isso. Eu acho isso muito triste e por isso eu bato na ideia que nós precisamos estruturar as nossas crianças, dar uma base sólida para que elas possam crescer adultos com menos problemas emocionais. Eu acredito que uma família centrada em Deus, uma família que tenha uma base forte, ela consegue ajudar essa criança a crescer com menos problemas, né? Tem um Sim. comentário aqui da Andressa, eu não vou ler, mas ela estava falando no sentido que muitas vezes nós, né, pastores, líderes, missionários, até profissionais mesmo, por exemplo, né, profissionais da saúde, por exemplo, né, a psicóloga, daqui a mim, pedagoga, pode passar por problemas também. E o quanto que temos que ter também a consciência que essas pessoas também precisam de ajuda, né? Precisam muitas vezes de um ombro amigo ou realmente um profissional. Então, ela falou de algo aqui que no sentido que possamos nos conscientizar que essas pessoas também, né, são pessoas, também passam por dificuldades, não são super-humanos, né, o Superman, né, a super-mulher, mas sim, somos pessoas, nós precisamos de ajuda, obviamente, sempre vamos precisar do Senhor, da presença do Senhor para nos orientar em todas as coisas, do Espírito Santo, né, para nos ajudar em todas as coisas. Então, que se você está conosco aqui na live, pode ler o comentário dela, muito lindo, e algo que nós temos que pensar também no assunto, né? E quando, principalmente, né, uma live de missões, Renata falou sobre os missionários, né, os missionários que sofrem muita rejeição, né, missionários que têm toda essa questão, muitas vezes, de uma pressão, né, uma pressão na mente, mediante a tantas coisas, porque você vai estar dentro de um local que você não conhece, você vai estar ali enfrentando uma cultura completamente diferente, você tem que ter todo esse cuidado, toda essa sensibilidade para não ferir a cultura, não ferir a ideologia, e apenas levar o amor de Cristo para essas vidas. E não é algo tão simples assim quanto parece, mas é simples quando nós temos a convicção de quem nós somos em Deus. Mas todo esse processo recebe muita rejeição, recebe muitas vezes, né, calúnias, recebe muitas vezes também, como que eu posso dizer, as pessoas... Injustiças, né? Sofre questão também, muitas vezes, de apanhar, muitas vezes, né, serem apedrejados, perdem a família. Então, todo esse contexto também faz toda a diferença. Então, que possamos ter mais sensibilidade a tudo isso e entender que nós precisamos erguer a nossa voz e abençoar essas vidas, ter um olhar, né, com amor, com mais sensibilidade a todas essas pessoas, né, e entender que você não está sozinho, né? Essa foi um grande jargão aí que nós apresentamos. Você não está sozinho. Você pode sim contar com pessoas, homens e mulheres de Deus, que estão dispostos a te ajudar, a te abençoar, e, enfim, ter um direcionamento do Senhor para a sua vida. Bom, eu quero agradecer vocês, Renata, Camila. Quero agradecer vocês, enfim, pela confiança, né, por estarem aqui com a gente, por aceitarem o nosso convite. E que Deus abençoe muito a casa de vocês, a família, o trabalho profissional de vocês, o ministério, tudo que vocês fazem, que seja realmente próspero e que vocês continuem auxiliando tantas pessoas, né, como vocês já têm feito com esse trabalho incrível de vocês. Vocês são respeitáveis, vocês são muito especiais como profissionais, como pessoas, como cristãs. Que Deus continue abençoando, e a gente quer de coração agradecer pela presença de vocês. Também já quero agradecer todo o pessoal que assistiu, o pessoal que está aqui desde o começo com a gente.
Essa live vai ficar aí disponível, tá bom? No Face. Depois, pessoal, compartilha, manda o link para a galera poder assistir, tá joia? Quanto mais pessoas nós alcançarmos com estas verdades e essas palavras, né? Menos as estatísticas vão avançar. Eu acredito muito nisso. Obrigado, meninas. Muito obrigada, foi um prazer falar aqui com vocês, poder contribuir nesse tema e fiquei muito feliz com o convite. Obrigado, Mi. Eu quero agradecer também, muito obrigada pelo convite. É muito bom quando a gente pode ajudar, né? E eu acho que esse é nosso papel, principalmente como cristão, levar o amor e ajudar a quem está precisando. Então, eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês também nesse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Eu sei Amém. que é como falam sempre, né? Juntos somos mais fortes, então juntos nós conseguimos mais. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada. Obrigado mesmo, meninas lindas, abençoadas. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês. Eu creio que cada palavra aqui venha surgir como uma semente em cada coração. E quando se trata de semente, nós não sabemos até onde ela pode ter ido e como que isso vai multiplicar, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Que Deus abençoe. Um beijão no coração de vocês. Obrigado. E tamo junto. Ai, que bom. A gente está muito feliz, gente, por esse tempo com vocês. Então a gente já vai encerrar a live. Antes de encerrar, eu quero convidar você, né, para ajudar. Se você quiser ajudar a participar, a gente tem uma ação social nesse sábado, tá bom? Com as crianças de uma comunidade carente. E como eu disse no comecinho da live, né, nós fizemos o projeto para atender 50 crianças e já passa de 60 crianças que nós vamos atender nesse sábado, doando presentes, fazendo uma tarde de diversão, de alegria, de ministração da palavra na linguagem deles. Nós temos certeza que vai ser um tempo muito especial para essas crianças. Então, se você puder, ore por esse tempo, por esse dia, vai ser no sábado agora, dia 3, tá bom? E se você quiser contribuir também financeiramente, ainda estamos recebendo doações, você pode enviar, tá bom? É só entrar em contato com a gente pelos directs, a gente passa, ou do Facebook, ou do Instagram, ou pelo WhatsApp, tá bom? Todos os contatos estão divulgados nas nossas redes e a gente passa os dados para que você possa nos ajudar financeiramente também. Missões a gente faz de 3 formas: orando, ofertando e indo. Então, nós temos pessoas que estão orando por esse projeto, temos um exército de intercessores orando por esse sábado, temos diversas pessoas em vários lugares do Brasil enviando as suas ofertas, as suas ajudas, e a gente fica muito grato a Deus por isso. E também temos aqueles que vão. Nós temos um grupo de 20 voluntários que estarão com a gente no sábado fazendo esse trabalho. Vai ser muito lindo, eu tenho certeza disso. Depois a gente compartilha aqui nas nossas redes como que foi, tá bom? As fotos, os vídeos, os resultados. Tenho certeza que vai ser um dia muito especial no próximo sábado. Sim. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado mesmo pela participação. E gostaria muito de passar aqui para vocês a música Sou Dele, que o Senhor colocou no nosso coração, e que essa música venha abençoar você, abençoar sua casa, e que você possa desfrutar aí de algo novo no Senhor. Então, um super beijo, fiquem com Deus, até a próxima live, e nos acompanhem nas redes sociais, que nós teremos o prazer e a honra de conversar com vocês, viu? Super beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.
vou cantar. A ti oferto um altar de adoração e eu canto a Jesus, meu Senhor. A ti me entrego em completa submissão. Eu adoro a Jesus, meu Senhor. Eu sou dele, 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 eu sou. Esse mundo te parece tão normal, oferece coisas que te trazem dor, problemas que assolam o coração, pois o homem não conhece o que é o amor. Então nasce uma esperança quando não há mais saída. A vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim, pois em qualquer situação Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode então